Boa tarde. É chegado o momento de iniciarmos o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje estaremos iniciando um novo livro, Psicologia da Gratidão. É a última obra da série psicológica e que tem como temática inicial a bênção da gratidão. Vamos para a nossa introdução com um rápido comentário de uma mensagem de Emmanuel para iniciar o nosso estudo. Extraído do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel, a passagem da primeira carta a Coríntios, capítulo 4, versículo 2. A serviço do Mestre é imperioso refletir que, se esperamos por Ele, é natural que Ele igualmente espere por nós, não obstante os erros que ainda nos assinalem o coração. Estejamos decididos a cumprir o dever que esposamos diante da consciência. Então vamos aqui fazer alguns apontamentos para introduzir o nosso estudo. Emmanuel coloca de uma forma impactante pela sua importância. A serviço do Mestre é imperioso, é indispensável refletir que, se esperamos por Ele, Ele igualmente espera por nós. Então, com a revelação espírita, nós somos cada vez mais chamados ao trabalho consciente de parceria com a espiritualidade benfeitora. De tal forma que, ao mesmo tempo em que nós buscamos o amparo, a ajuda dos espíritos do bem, eles também esperam a colaboração nossa. Mesmo que, prossegue Emmanuel, não obstante os erros que ainda nos assinalem o coração. Nós todos estamos na trilha da evolução infinita e trazemos muitas questões para consertar, muitos erros a superar. Mas isso não deve impedir esse trabalho de parceria que nós somos convidados a realizar. E por isso, conclui Emmanuel, estejamos decididos a cumprir o dever que esposamos diante da consciência. Porque, de fato, à medida em que nós vamos tomando conhecimento do Evangelho do Cristo, agora sob a luz da doutrina espírita, naturalmente surgem em nossa mente deveres novos, compromissos que agora evidenciam certo nível de clareza a que somos chamados a desempenhar. Então, conclui Emmanuel, estejamos decididos a cumprir o dever que esposamos. Efetivamente, nesse trabalho de parceria entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados, em que todos nós somos convidados a participar. Vamos para o nosso estudo dessa tarde, a bênção da gratidão. Essa obra, Psicologia da Gratidão, é a 16ª obra da série psicológica de Joana de Ângeles e a última obra da série. Entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como um dos mais relevantes. A vida em si mesma é um hino de louvor à vida, portanto, de gratidão incontida. Aqui é importante, logo, constatarmos que o objetivo da psicologia da gratidão não é apenas sermos gratos
quando de alguma forma nos percebemos humanamente sendo amparados, ajudados, ou em situações aonde o estado de felicidade transborda em gratidão a Deus e à vida. Não. O objetivo central é que a virtude da gratidão efetivamente trabalhada em nós possa passar a ser uma expressão consciente ao longo do nosso dia a dia, nas várias experiências que passamos, mesmo no mundo de provas e expiações. Então, nesse aspecto, ela de fato é conquista, como Joana aqui coloca, é uma conquista que caracteriza o ser psicológico maduro. Aqui, em termos de conquistas espirituais, já estabelece a sua identificação maior com as leis divinas. A vida em si mesma é um hino de louvor à vida, portanto de gratidão incontida. Então, é nesse sentido que nós estaremos, ao longo de diversos estudos que estão sendo iniciados com esta obra, e trabalhando em nós a percepção, o entendimento de como efetivamente estabelecer nas atitudes e comportamentos do nosso dia a dia esse estado plenificador de gratidão íntima. Quando o processo de crescimento emocional liberta o espírito da sombra em que se aturde, nele se apresenta a luz da verdade, que é o discernimento em todos os valores significativos. Então, quando o processo de crescimento emocional liberta o espírito da sombra, em que se aturde, porque vejamos bem, esse é o ponto. A maioria da humanidade que ainda identifica-se com o materialismo, com a busca exclusiva das satisfações sensoriais físicas, vive, em termos espirituais, em densas sombras, que lhe aturde, que lhe perturba, porque, inelutavelmente, na nossa experiência no mundo de provas e expiações, sempre surgem, mais cedo ou mais tarde, situações aonde somos alcançados de forma dolorosa, às vezes por questões de doença física, outras vezes por questões de relacionamentos humanos, outras vezes pelas próprias vicissitudes da vida no mundo de provas e expiações. E esse quadro de experiência é perturbador se não tivermos a luz do discernimento espiritual para vivenciar um nível de equilíbrio e de constância, de sentimento, de pensamento, de emoções, que favorecerão, evidentemente, esse estado de gratidão que é proposto a nós nesse estudo. Então, nele se apresenta a luz da verdade, que é o discernimento de todos os valores significativos. De fato, é fator determinante a percepção da realidade da vida em termos espirituais para trabalharmos a virtude da gratidão e os benefícios dela resultante, que nós estaremos vendo ao longo desse estudo. Buscando a perfeita identidade na fusão equilibrada do eixo ego-self, dá-se conta que viver é experienciar
gratidão por tudo quanto lhe sucede e tem oportunidade de vivenciar. Vamos analisar um pouco mais detalhadamente esse parágrafo. Fusão equilibrada do eixo ego-self, que é o trabalho espiritual realizado na medida em que nós nos percebemos como espíritos eternos, como com as questões da imortalidade bem trabalhada e resolvida em nós. Na medida em que isso se dá, o self, o eu profundo, vai se impondo em termos de orientações, de discernimento, de limites aos objetivos do ego em termos de apresentação temporária da nossa personalidade durante o processo encarnatório. Evidentemente, há necessidades pessoais que podem e devem ser atendidas, mas sem impactar a consciência espiritual que estejamos trabalhando em nós, harmonizada com as leis divinas. Então, esse eixo ego-self é aonde o self coloca diretrizes, impõe limites e está nas rédeas do comando das emoções, sobretudo daquelas que são provenientes do nosso inconsciente passado, tumultuado em termos de desequilíbrios morais e de vícios. E quando isso se dá, experienciar a gratidão começa a se tornar algo espontâneo. A gratidão é filha da maturidade alcançada mediante a razão. Sobrepõe-se ao instinto. É conquista de elevada magnitude, pelo propiciar de equilíbrio, que faculta aquele que a sabe ofertar. Aqui novamente é colocado para nós, a fim de que fique bem digerido, bem mastigado, a gratidão é filha da maturidade, alcançada mediante a razão. Quando essa maturidade ainda não foi trabalhada, naturalmente, nós nos caracterizamos como seres egoístas, possessivos, orgulhosos. A gratidão, ela verte dessa maturidade espiritual, porque ela tem por base todo um conjunto de virtudes que vão sendo trabalhadas em nós, à medida que essa espiritualização vai se delineando. Então, gratidão está associada à humildade, à confiança, à paciência, à calma, a todos os fatores associados ao Evangelho do Cristo. Por isso, grandes lições foram deixadas para nós pelos cristãos primitivos, aonde, enfrentando dificuldades tremendas, mantinham acesa a chama viva da gratidão a Deus, ao Evangelho do Cristo, ao exemplo do Mestre, e se sobrepunham-se a todas as contingências hostis daquela época em que o cristianismo estava surgindo. Então, ela é filha da maturidade, alcançada mediante a razão. Sobrepõe-se ao instinto. É conquista de elevada magnitude, pelo propiciar de equilíbrio que faculta aquele que a sabe ofertar. Então,
o grande convite que vai se delineando para nós é o trabalho dessa percepção maravilhosa de sermos gratos a Deus, à vida, pela percepção clara que a doutrina dos Espíritos nos dá sobre a justiça divina, sobre os objetivos maiores da nossa existência, em que temporariamente estamos vestidos de um corpo material que necessariamente será abandonado para darmos continuidades em outras fases ao nosso processo evolutivo. Todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional e psíquica, porque sente a alegria de viver, compartilha de todas as coisas, é membro atuante na organização social, é criativo, é jubiloso. Vejam só as características que vão se delineando pela incorporação desse sentimento em nós. Então, gozo de saúde plena, física, emocional e psíquica, porque sente a alegria de viver, porque tem a compreensão profunda do funcionamento dos mecanismos da vida, das leis divinas. Compartilha de todas as coisas, porque não nutre senso de possessividade, nem de ser dono de nada, quando na verdade tudo é empréstimo da bondade do Pai para nós. É membro atuante na organização social, é criativo e jubiloso. Naturalmente, essas características vão se apresentando pelo nível de equilíbrio, de paz, de harmonia íntima, que aquele que trabalha a gratidão em si passa naturalmente a manifestar. Predomina, porém, nas massas, que infelizmente diluem a identidade do indivíduo, confundindo os valores éticos e comportamentais, a ingratidão, filha inditosa da soberba, quando não do orgulho, esses remanescentes do instinto, transformado em sombra perturbadora. Então, quando Joana diz predomina nas massas, que dilui a identidade do indivíduo, essa concepção do materialismo, que confunde os valores éticos, morais, e acaba gerando, sendo coparticipante da manifestação do orgulho, da soberba, da ingratidão. É por isso que é característica das pessoas que estão envolvidas por essas consequências do materialismo, mesmo quando são ajudadas, mesmo quando recebem muito amparo e muito auxílio, elas observam nas pessoas que intermediam auxílio para elas como estando apenas cumprindo deveres, como ela sendo merecedora de receber tudo aquilo. Ninguém está fazendo nada por ela. É como se ela dissesse assim, que ela faz um favor em receber. É isso que caracteriza a soberba, o orgulho desequilibrado, a ingratidão em si. E nós sabemos que muitos, felizmente, ainda vivenciam esse tipo de sentimento. O self imaturo sofre o efeito do ego dominador e atribui-se méritos que não possui, acreditando-se credor de todas as benesses que lhe são concedidas,
sempre anelando por mais recursos, que lamentavelmente não planificam. Então, psicologicamente falando, a causa dessa soberba, desse orgulho associado à ingratidão, é o self maturo, infantil, e que sofre o efeito do ego dominador, das estruturas pessoais em desequilíbrio. E qual é a consequência? Atribui-se méritos que não possui. A dificuldade maior é quando a questão da ingratidão ela se estabelece dentro dos relacionamentos familiares. É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é colocado que das provas mais difíceis de se passar são aquelas que afetam o coração. E em seguida delineia a ingratidão, que é expressa muitas vezes nos relacionamentos familiares. Acreditando-se credor de todas as benesses. É quando aquele filho, aquela filha, ou aquele marido, ou aquela esposa acha que merece tudo e não percebe em termos de gratidão a Deus, à vida e às situações familiares que vivenciam, a presença da misericórdia divina. Não que ela tenha méritos ou merecimentos, mas a bondade de Deus, que inúmeras vezes nos atende através daqueles que convivem mais próximos de nós. Sempre anelando por mais recursos. É aquilo, sabe? A característica da pessoa ingrata é aquilo. Quanto você mais dá, mais ela acha que merece receber. E ela nunca estará satisfeita com o máximo que você dê. E, na verdade, psicologicamente falando, isso é quase uma doença. Um desequilíbrio. Invariavelmente é suscitador de dificuldades e sofrimentos nos relacionamentos. Porque todos nós, invariavelmente, temos dentro, em termos de sementes, as virtudes, as qualidades provenientes do Criador. Mas, com exceção daqueles que estejam trabalhando a conquista dessa maturidade psicológica associada à gratidão, humanamente falando, sentem necessidade de certo reconhecimento. E quando isso não ocorre, é doloroso, como o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz. Mas aqui os objetivos nossos é nos envolver profundamente nessa busca de conquista da gratidão perene, que não está submetida de modo nenhum à retribuição, a reconhecimento, ou àquilo que nos vinha do mundo exterior. Porque efetivamente nós já estaremos vivenciando dentro de nós uma gratidão profunda a Deus, à vida. A gratidão é uma bênção de valor desconhecido, porque sempre tem sido considerada na sua forma simplista e primária, sem o conteúdo psicoterapêutico de que se reveste. Então, de fato, para a maioria que desconhece essa virtude, à luz da psicologia espírita, como nós estamos aqui compartilhando, tem uma noção muito diminuta e muito imperfeita sobre a gratidão. Essa forma simplista e primária. E aí não desfruta do conteúdo psicoterapêutico de que a gratidão se reveste. Porque a gratidão, meus amigos, ela é boa, sobretudo, primeiramente a nós. Que efetivamente estejamos trabalhando-a dentro de nós. Sem necessidade nenhuma, piegas, de ficar esperando que os outros reconheçam
aquilo que nós façamos por eles. Então, há um conteúdo psicoterapêutico que nós estaremos estudando aqui nessa obra de Joana de Ângeles. Quando o espírito alcança o objetivo do seu significado imortal, entende-o com discernimento lúcido, abençoa tudo e a todos, agradecendo-lhes a oportunidade por fazer parte do seu conglomerado. Isso é assim. Quando nós trabalhamos bem o objetivo, o significado da imortalidade em nós, associada ao discernimento lúcido, à compreensão racional, como a revelação espírita nos dá, sobre a continuidade da vida fora do corpo físico. Quando isso se dá plenamente, um estado de bênção nos invade. Nós abençoamos a tudo e a todos, agradecendo a oportunidade deles fazerem parte desse conglomerado, dessas possibilidades de vida que nos envolvem. Quando se é grato, nunca se experimenta nenhum tipo de decepção ou queixa, porque nada espera em resposta ao que realiza. Aqui Joana destaca bem nesse parágrafo o que nós estávamos comentando. Quando essa gratidão psicoterapêutica é bem trabalhada em nós, não há espaço para decepções ou queixas por aquilo que, de algum modo, temos sido intermediários em fazer alguém. Porque nós não estaremos mais esperando respostas nem reconhecimento. Que maravilha, não é? A busca, portanto, da autorrealização é alcançada a partir do momento em que a gratidão exerce o seu predomínio no self, sem nenhuma sombra perturbadora, constituindo-se uma sublime bênção de Deus. Então, esse trabalho de autorrealização que nós estamos sempre sendo convidados nesses estudos, quando isso é bem trabalhado e alcançado, a partir do momento em que a gratidão exerce o seu predomínio no nosso eu profundo, no nosso self, sem haver mais sombras perturbadoras, constituindo-se uma sublime bênção de Deus. Então, nós concluímos aqui esse estudo preliminar. Esse tema geral da gratidão estará sendo trabalhado ao longo de todo esse livro. Agradecemos àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa tarde.